Aí, o que a gente pode concluir dessa informação aqui? Que esse cálculo diferencial aqui, ó, a gente vai aprender derivadas. E esse integral é integral mesmo. Mas o que você pode... então, tem duas situações que você tem que observar. Uma é a reta tangente. É a reta tangente. E a outra é a área. Tá? Então, o que você vai observar? Existe uma reta aqui, ó. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Certo? Vamos colocar uma curva aqui, ó. Certo? E aí a gente vai identificar que a reta tangente vai ser aqui assim, ó. Vai ser aqui, ó. Tem essa reta tangente. Beleza? E aí, a área vai ser aqui, ó. Ó. Aqui. E o que a gente pode concluir dessa informação? Tem uma curva. A curva está aqui. Nós iremos identificar a sua área. Sua área. Sua área. Isso aqui é a área. Certo? Muito bem. E você chega e analisa como gerar uma reta tangente. Reta tangente. Aí olha só. Essa aqui, ó, vamos pôr aqui um eixo. E aqui, vamos colocar aqui assim, o que nós queremos. Aí a gente chega e a gente põe um ponto aqui e um ponto aqui. Certo? Então a gente vai ligar esses dois pontos. Quando nós ligamos os dois pontos, você verifica que essa reta aqui, ó, é uma reta o quê? Secante. Aí você vai me perguntar, o que é uma reta secante? Uma reta secante é quando corta em dois pontos. Tá? Agora veja. Aí eu coloco um outro ponto aqui. Você vai lá e vai fazer isso. Cortei. Aí eu vou colocar um outro ponto aqui. Aí eu dou aqui, ó. Aí eu vou colocar um outro ponto aqui. O que é que você está observando? A cada ponto que se aproxima, ela está se aproximando, tá? Vai chegar um certo momento que essa reta ela vai ficar totalmente o quê? Secante. E então, e aí você vai observar e você coloca, por exemplo, você tem uma figura lá. E aí você delimita aquela região. Você põe um zoom. Aí um zoom de 10%. Ela vai aumentar. Aí de repente você coloca um zoom de 50%. Ela vai aumentar. À medida que você vai aumentando o zoom, ela vai se aproximando do limite determinado. Essa aqui é como você vai gerar a reta. Agora, como é que você vai gerar? Como você vai gerar a área? Vamos gerar a área. Tem aqui uma área. Aí eu chego aqui e falo assim, ó, eu quero, aí eu tenho aqui um retângulo.
vai colocando. A medida, então, tem um retângulo aqui. Retângulo. Aí, eu coloquei esse retângulo com base de 1 centímetro. À medida que eu vou diminuindo o retângulo, a base dele, eu não vou aumentando a quantidade de triângulos, de retângulos, e assim vai. Então, essa situação aqui, ó, é por meio de área. Então, você vai descobrir a área aqui, tá vendo? Então, só que você vai observar que esta situação aqui, você vê pelo cálculo, quando você fala reta secante, você fala pelo cálculo que diferencial. E que são as derivadas. E esse cálculo aqui é o cálculo integral. Essa semana, nessa mesma sala, eu expliquei cálculo de área. Tem algumas pessoas aqui que estavam presentes nessa aula. Eu expliquei e o Leandro. E aí, eu coloquei aqui um exemplo. A pesquisa era mais ou menos assim. Bom, a questão era mais ou menos assim. Eu coloquei uma figura neste estilo, eu chamei dessa figura CF. E essa aqui, eu coloquei uma figura nesse sentido aqui, ó. E aí, vamos chamar que isso aqui seja o A, aqui seja o B e aqui seja o C. E eu quero descobrir essa área aqui, ó. Entendeu? Por isso que a área você trabalha com integral. E aí, quem é a área? Você tem duas situações, ó. Você tem dois limites. Quem são os limites? É a mesma coisa, aqui não fosse 0, 1, 2 e 3. Então você tem dois limites. O primeiro limite é o B. E aqui é o A. Então é de B para A. E depois a outra não é de C para B? Muito bem. Essa parte de cima não é a função f. Então vai ficar f menos o g dx. E depois não é a função g. Então, g menos f dx. Tá vendo? O que eu estou querendo te mostrar? Que são as áreas. Isso. Agora, observa bem aqui, ó. Quem vive sempre aparece, olha só. Aí, olha só. Ô bicho, o que está acontecendo com você, cara? Você tá doente? A chamada noção intuitiva. Olha só. Noção intuitiva. Você tem uma função que está lá, x ao quadrado mais x menos 1. E aí você põe lá o f de 2. Então quer dizer o quê? Onde for x, eu vou pôr 2. 2 ao quadrado mais 2 menos 1. Aí ficou aqui, ó, 4 mais 2 menos 1. 4 mais 2, né? 6. Menos 1, 5. Beleza? Aí você vai colocar ele aqui, ó. Aqui é a função y. E aqui é a função x. Aí o gráfico vai ser esse aqui, ó. Aí aqui
sabe que é a função 2. Então eu vou esse 2 aqui e aqui vai ser o que? 5. Então vai ser esse ponto aqui. Então, o que a gente vai observar? Essa função, vou pegar o limite, ele tende o 2 pela esquerda e o limite, ele tende o 2 para a direita. Está aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 1. X ao quadrado mais x menos 1. Quando eu digo 2 menos, ele está indo para a esquerda. Eu não tenho não, 5 não. Não entendi. Eu não tenho não, 5 não. Não entendi. É o 5, né? Não. Esse 2 aqui é o limite dentro da parte de x. Isso aqui é do y, isso aqui é do x. E aí você vai verificar da seguinte forma. Se eu vou para a esquerda, eu escrevo 2 menos. Se aqui vai para a direita, ele vai ser 2 mais. Então, se você... Hã? Não, a esquerda é negativo, a direita é positivo. Direita de 2. Porque nesse caso aqui vai ser direita, esse aqui vou colocar 2 mais e aqui 2 menos. Certo? Aí olha só, se você começar a colocar os valores, se você chegar ele bem próximo, ele vai atingir um valor próximo de 5, não vai? Se você colocar um valor aqui, ó, tipo 1,5, ele vai atingir aqui, ó. À medida que você aproxima de 2, ele vai ficar próximo de quem? De 5. Então o limite aqui, ele vai ser quanto? 5. Se você for por aqui, ó, 2,2. Tá? À medida que você se aproxima do 2 pela direita, ele fica próximo de quem? De 5 também. Então, quando ele tem o mesmo limite, então você fala aqui, ó, que esses limites são limites bilaterais. São limites bilaterais. E eles são o quê? Aceitáveis. Não são aceitáveis? Por quê? Porque ele tem o mesmo valor. Agora, suponhamos... E se tendesse ao infinito? Se fosse ao infinito, limite. Aí a gente vai chegar lá. Aí não tem como não, né? Se fosse infinito, aí aqui tinha que mudar. No caso não vai para negativo. Aí vai ter que mudar. Vai ter F Aqui? Não, tem F na frente. Mais um outro. Certo? Aí o que você vai fazer aqui? Ó? Dentro dessa situação, aí você vai colocar o outro. Ó, pega um outro exemplo aqui. É x e aqui é y. Olha só, você vai observar aqui, ó, dentro dessa função, eu quero verificar o limite. Então essa função aqui é a função f de x e essa função é a função g de x, certo? O que a gente pode entender aqui? Esse limite aqui, ó,
2 pela esquerda. E é a função f de x. Então, e um detalhe. O 2, ele está com o intervalo aberto. Então, se tem 2 no intervalo aberto, quer dizer que esse 3, ele não participa dessa relação. Ele está aberto. Não é igual aqui, ó. Ele não está fazendo uma ligação com ele. Então, quer dizer que aqui, ó, significa que não tem um encontro. Ele não tem encontro. Então, quer dizer que esse Paulo Bernardo não faz parte dessa relação aqui. Aí, mas só que a gente não está querendo ver isso. A gente está querendo ver o quê? O limite. E aí, se você for pela esquerda, ele vai ficar bem próximo do 3, não vai? Então eu sei que o limite, ele vai tender a quem? A 3. Só que veja assim, uma coisa é a função, outra coisa é o limite. Agora, se você for por aqui, ó, esse limite, agora vai ser a função gx. Aí ele vai, agora eu vou vir esse limite para a direita, para cá. Ó. Quer dizer que esse limite aqui agora, ele vai ficar próximo de quem? De 4. Então você verifica que se você for pela esquerda, o limite que ia ser determinado vai ser o 3. Para a direita? Para a esquerda. Agora, se você for pela direita, você vai encontrar ele o quê? 4. O que aconteceu aqui, ó? Os limites não foram diferentes? Foram diferentes. Então, nesse caso, não podemos identificar os limites. Por quê? Porque os valores foram o quê? Diferentes. Essa é a ideia. Muito bem. Agora, é o seguinte. Vamos pegar alguns exemplos. Essa situação aqui, são 3 situações que têm que ser analisadas. Pode encontrar uma situação desse jeito aqui, ó, 0 sobre 0. Pode acontecer uma situação desse jeito e pode acontecer uma situação que seja 3 sobre 0. 3 situações que podem acontecer. 0 dividido por 1 vai dar 0. Um número dividido por 0, isso não existe. E quando ficar 0 sobre 0, cai uma palavra chamada indeterminado. O que você pode entender dessa palavra indeterminado? Você sabe que a ideia existe, mas não tem como você dar um resultado preciso. E aí você tem que mudar esse teste. Por exemplo, quer ter um detalhe? É isso aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. O limite, ele tende a 0 e tem assim, x ao quadrado mais 2x sobre x. Tá? O que você vai fazer agora? Substituir. Porque pode acontecer que fique 0 sobre 1. Se ficar 0 sobre 1, tá bom. Então vamos lá. O que é isso? 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 sobre 0. Ó, olha só o que aconteceu. Ficou 0 sobre 0. Ficou numa situação chamada que é o quê? Indeterminado. Quando acontecer isso, aí você muda a estratégia. Aí você vai ter que mudar. Porque você vai ter que fazer alguma coisa onde isso favoreça. Aí você vem aqui e copia de novo. Olha, o limite tende a 0. Aí vai lembrar daquelas técnicas que eu falei na aula passada. O que está sendo repetido aqui? O x. Põe o x em evidência, ó. X ao quadrado dividido por x dá o quê? X. E quanto que é 2x dividido por x? 2. Por quê? Aí você retoma. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 2 é 2x sobre quem? X. Esse x aqui, ó, ele não está multiplicando? Então eu posso colocar esse por esse, não posso? Aí o que ficou? Ficou x mais 2, não foi?
Aí você vem aqui e escreve x mais 2. Aí agora você substitui. Ó. Quanto que é? Quem é o x? Não é 0? Então 0 mais 2 dá quanto? 2. Acabou. É isso. Isso é o detalhe. Agora, suponhamos que tenha essa situação aqui. Ó. Esse negócio do limite, ele sempre vai dar o mesmo resultado? Tem como você usar uma outra forma de fazer, pode dar um resultado diferente? Olha, não, ele sempre tem que ter o mesmo resultado. Daqui a pouco eu vou explicar de uma outra maneira. Olha só, se aqui fosse assim, quer ver? O limite, ele vai tender a 3, e aqui vai ficar x ao quadrado menos 9, e aqui é x menos 3. E aí? Como é que você vai fazer? Aí foi o que a gente viu na aula passada. Olha lá. Você, ó, primeiro você substitui, ó, 3 ao quadrado menos 9 e 3 menos 3, tá vendo? Aí não ficou 0 sobre 0? Ficou indeterminado, não foi? Não foi indeterminado? O que a gente vai fazer agora? Vai retomar. Limite x tende a 3. Aí você vai fazer assim. Está negativo, não está? Não tem dois termos? Você vai escrever um parênteses positivo e um parênteses o quê? Negativo. Aí olha lá, põe o x aqui e o x aqui. Ó. E a raiz para de 9 não é 3? Põe 3 aqui e 3 aqui. E escreve x menos 3. Como é que fica? Olha lá. Não pode cortar esse por esse? Aí ficou x mais 3. Aí você substitui, ó. 3 mais 3 dá o quê? 6. Agora, outra. Se aqui fosse assim, ó. Olha só. Fosse assim. Esse limite aqui vai tender aqui, ó. Ele x, ele tende a 3. Aí vai colocar x ao quadrado menos 8x mais 15. E aqui é x menos 3. Vamos ver. Como é que você pode observar? Vamos lá. Substitui. Não, você vai fazer isso para mim. Pode fazer. Faz aí. Quero só ver essa panela. Faz aí.